Eu queria, nesta manhã, partilhar convosco um pensamento que se passa num lugar que esta personagem que nós vamos falar chamou de Peniel. Peniel significa encontro com Deus, ou lugar onde eu vi Deus. E de facto, é importante cada um de nós ter também o seu Peniel. É muito importante que cada um de nós tenha também um encontro com Deus. E se alguém aqui está que ainda não teve esse encontro com Deus, que nesta manhã possa acontecer. Porque Deus quer salvar. Porque Deus ama e Deus quer de facto ter um encontro com cada um de nós. Eu louvo ao Senhor pelo dia em que Ele abriu os meus olhos e eu pude ter um encontro com Ele e pude vê-lo como Ele deve ser visto. O Deus que me ama. O Deus que me ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim. E neste encontro com o Senhor, eu lhe disse, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és Deus. Eu creio que Tu enviaste o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por mim. Eu creio. Eu aceito. Eu o reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E louvo ao Senhor por aquele dia, louvo ao Senhor por aquele encontro, onde tudo mudou na minha vida. Hoje eu vivo, como acabámos de cantar, e vivo eternamente. Porque o meu Salvador vive. Ele venceu a morte. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. E porque Ele vive, todo aquele que nele crê viverá eternamente. Ainda que esteja morto, viverá. E de facto, tudo começa com o encontro com Deus. Mas mesmo depois de ter tido aquele encontro inicial com Deus, é importante que, periodicamente, eu esteja a sós com Deus. É muito importante que na nossa vida nós tenhamos momentos a sós com Deus. É algo muito importante. E permita ao Senhor que todos nós que aqui estamos, que já somos dele, continuemos a valorizar estes momentos a sós com o Senhor. Porque é nestes momentos a sós que por vezes a nossa vida também muda. É nestes momentos a sós de comunhão com o Senhor, de reflexão na presença do Senhor, de examinar a nossa vida na presença de Deus e segundo a palavra de Deus, que nós percebemos em que áreas da nossa vida nós temos falhado, que nós não temos sido aquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós não temos feito aquilo que Deus quer que nós façamos. E é nesse encontro, nesses momentos a sós com Deus, que de facto o Senhor nos fala e por vezes o Senhor nos muda, transforma a nossa vida, assim nós queiramos. E esta personagem, certamente muitos de nós já percebemos quem é Jacó. Jacó era, de facto, vamos chamar-lhe, dizer que era crente, mas era um crente que pensava que poderia alcançar a bênção sem a santificação. Mas tal não é possível. Para podermos alcançar a bênção de Deus, tem que haver santificação.
Tem que haver comunhão com Deus. Tem que haver o andar com Deus. E de facto, este homem, ele, vamos dizer, tinha fé. Ele até fazia o culto, mas ele tinha problemas sérios na sua vida. Jacó significa enganador. É o significado neste nome Jacó. E podemos dizer que Jacó fazia jus ao seu nome. Porque ele enganou, ele mentiu, ele fez coisas muito más. Portanto, Jacó, é enganador, e ele de facto enganou. É evidente que Jacó nem tudo era mau na sua vida. Ele também, se nós não temos tempo, mas quem quiser depois ler em Gênesis 31, nós vamos encontrá-lo, ele era trabalhador. Ele trabalhava. Era um homem trabalhador. Ele era um homem afetuoso. Aliás, no capítulo 29, nós vamos encontrá-lo. E sabem uma coisa? O que nós semeamos, nós colhemos. E Jacó semeou engano. Enganou. Mas ele também foi enganado. E, portanto, aquilo que nós semeamos é aquilo que também vamos colher. E se nós lermos o capítulo 29, nós vamos ver Jacó sendo enganado pelo seu sogro, Labão. Ele conheceu uma as filhas de Labão e podemos dizer que ele se apaixonou por Raquel. E combinou com Labão que trabalharia 7 anos e ao fim desses 7 anos ele então teria a mulher que amava Raquel. Só que ao fim desses 7 anos o sogro virou a conversa ao contrário. Disse, não, eu tenho outra filha que é Leia e ela é mais velha e portanto não é bem assim como eu disse. Vai ser de outra forma. Primeiro tem que ser Leia, e para teres Raquel, vais ter que trabalhar ainda mais 7 anos, para poderes ter Raquel. E Jacó trabalhou mais 7 anos, porque ele amava Raquel. E por amor, nós fazemos, por vezes, muita loucura. E por amor, Jacó trabalhou ainda mais aquele tempo. Portanto, ele acabou por ser enganado também pelo seu sogro Labão. E de facto, Jacó foi um homem que realmente ele tinha problemas de caráter. Ele tinha graves problemas de caráter. E portanto, ele fazia, como eu disse, jus ao seu nome. Ele enganava. Ele enganou o seu pai Isaque. Ele mentiu, ele roubou a bênção do seu irmão Esaú, ele enganou, de facto, o seu pai, Isaque, que já estava numa idade muito avançada, já não via, e então, o que é que Jacó fez? Arranjou-lhe um esquema para fazer passar-se por Esaú, fingiu ser quem não era, e o que é que nós estamos, ainda na quarta-feira nós vimos, e que nós temos na carta, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e verso 5, que fala-nos de uma fé não fingida, uma fé verdadeira. E como vimos, uma fé verdadeira, uma fé comprometida com o Senhor, uma fé comprometida com a sua palavra, uma fé comprometida com a verdade. Essa é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. E Jacó, ele fingiu ser Esaú. Mesmo Esaú sendo diferente,
Segundo lemos as Escrituras, tinha mais pelo do que Jacó, mas ele arranjou-lhe um esquema. O que é certo é que ele conseguiu enganar o seu pai. E a bênção que devia ser dada a Esaú, ele roubou ao seu irmão. E mais grave ainda, ele conseguiu envolver a mãe, Rebeca, conseguiu envolver a mãe neste trama. É evidente que a mãe teve culpa. Deixou-se envolver pelo seu filho, manipular pelo seu filho e envolver-se em algo terrível, que logicamente traria consequências graves para a família. E por isso, cuidado, irmãos, nós que somos pais, cuidado com o nosso comportamento e aquilo que fazemos para com os nossos filhos. Não deixemos que haja coisas obscuras, coisas erradas, mas como pais saibamos corrigir. Não, como se costuma dizer, passar um paninho e está tudo bem. Não. O que está errado deve ser referido e não devemos pactuar com aquilo que está errado, ainda que seja com os nossos filhos. E aqui, de facto, a Rebeca, ela se deixou levar, talvez por haver outra coisa ainda também muito má, que é ter preferência de filhos. Haver o filho preferido. E esse filho preferido poder fazer tudo, isto é errado, irmãos. Isto trará consequências muito graves para a família. E neste caso, Jacó, ele enganou seu pai, ele roubou a progenitura, a bênção de seu irmão, e logicamente o que é que ele arranjou? Arranjou um inimigo terrível, porque o seu irmão, ao saber que tal tinha acontecido, é lógico que ficou de tal forma irado, revoltado. A intenção dele era matá-lo. Era isto que ele tencionava fazer. E Jacó, o que é que fez? Fugiu. Andou 20 anos fugido. Em vez de enfrentar o problema. E aqui, irmãos, enfrentemos os problemas. Não fujamos deles. Porque, irmãos, certamente o pensamento de Jacó é por vezes também o nosso pensamento. Pensar que isto depois vai passar. O assunto vai se resolver com o tempo. Não é verdade, irmãos. Os problemas não se vão resolver com o tempo. Nós não os queremos enfrentar hoje, mas mais à frente. São eles que nos vão encontrar a nós e nós vamos ter que enfrentá-los. Quer queiramos, quer não. Por isso, mais vale enfrentar logo os problemas e resolvê-los, em vez de fugir deles, em vez de fazer como se nada existisse. Os problemas são reais e, por isso, devemos enfrentá-los e não fugir deles. Jacó fugiu. Andou 20 anos fugido. E, logicamente, pensando ele que o problema se resolveria por si mesmo, mas a verdade é que nós chegamos ao capítulo 32 de Gênesis e o problema que ele pensava que por o tempo iria resolver, esse problema surgiu novamente. E então, no capítulo 32, nós lemos assim, versículo 3, enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à tarde de sair, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que aches graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito,
e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. 20 anos depois, o problema surge. O seu irmão vai ao seu encontro com 400 homens e qual é o resultado? Jacó tem medo. E tinha razões para ter medo, porque logicamente Esaú vinha para dar cabo dele. Isto era aquilo que de facto Jacó pensava. E devia todas as razões para pensar desta forma. Porque no fundo Jacó sabia o mal que tinha feito. Sabia o mal que tinha feito. E sabia que de facto as consequências do seu erro iam ser terríveis. Mas mais uma vez nós temos Jacó confiado nele. Não, eu vou resolver o assunto. Eu vou dividir aqui o grupo. Vou transformar isto em 2 grupos. Logo, a arranjar soluções. Nós não somos melhores nem piores. Nós, perante o problema, arranjamos logo esquemas para resolver, de facto, o assunto. E então ele resolveu fazer 2 grupos. Se o primeiro escapar, for dizimado, certamente o segundo vai escapar. E, portanto, ali estava Jacó, confiado em si nas suas soluções. Nas soluções para um problema que era seu. Um problema que ele arranjou. Um problema que ele era o único responsável. Mas, no entanto, reparem que diz, finalmente, e nós lemos versículos 9, disse mais Jacó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Ele começa a orar. Já é um bom sinal. Quando nós começamos a orar, já é um bom sinal. Mas reparem na oração de Jacó. Diz ele, disse mais Jacó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Dizer, Senhor, eu vim porque tu disseste para eu vir. Porque tu me ias fazer bem. É como dizer, Senhor, então afinal onde é que está aqui o bem? Eu estou perante o meu irmão, estou aqui na iminência de ser morto, de toda a minha família ser dizimado, de tudo aquilo que tenho ser destruído. Onde é que está aqui o bem? Foste tu que me disseste, no fundo, ainda quase que a responsabilizar Deus por algo que o único responsável era Ele. Nós somos assim, irmãos. Nós somos muito hábeis a arranjar culpados. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre dos outros. E essa não é a forma de resolver os problemas. A forma de resolver os problemas não é passar a culpa para cima dos outros. A forma de resolver os problemas é assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Essa é a forma de resolver de facto os problemas. Não é de culpar, não é de passar a responsabilidade para os outros. Versículo 11. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele continua a falar com Deus e continua a dizer, Senhor, tu disseste que me farias bem, tu disseste que a minha descendência seria como a areia do mar. Não é isso que eu estou a ver, Senhor. O que eu estou a ver é que a minha família vai ser dizimada e eu pergunto, onde é que está o bem? Onde é que está o bem que tu disseste que me fazias? De facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a percebermos que realmente
esta não é a atitude correta de resolvermos os problemas. A solução para resolvermos os problemas não é passar culpa para cima de ninguém, mas é assumirmos a nossa culpa, assumirmos a nossa responsabilidade. E de facto, irmãos, perante este quadro, perante esta situação, que moral tinha Jacó para dizer alguma coisa? O único culpado era ele. O único responsável por estar naquela situação era dele. Ele era o único responsável. Ele só tinha que assumir, de facto, toda a culpa, toda a responsabilidade. E, irmãos, repito, não somos melhores nem piores do que Jacó. A nossa tendência é fazer a mesma coisa. Perante os problemas, a solução é passar a culpa para cima dos outros. Os outros é que são culpados. Não é a forma correta. A forma correta para resolver os problemas, sabem qual é? Que eu disse no princípio, é enfrentá-los. Enfrentá-los. E enfrentar toda a responsabilidade e a consequência das nossas atitudes. No versículo 22, então lemos: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou só. Era isto que ele precisava. Era ficar só. E ficar só com Deus. Era isto que ele precisava. E é isto que nós precisamos, irmãos. Precisamos, e que o Senhor nos ajude a valorizarmos o tempo a sós com Deus. Porque o tempo a sós com Deus muda toda a nossa vida. Muda toda a nossa vida. E Jacó, ele ficou só com Deus. E o que é que aconteceu? Ele lutou com Deus. E sabem, em nós existe uma luta tremenda. A luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Em nós existe, porque o nosso eu não se quer submeter. Nós queremos fazer a nossa vontade. É essa a nossa tendência, de querermos fazer a nossa vontade. Nós não gostamos de nos submetermos. E de facto aquilo que era necessário era Jacó submeter-se, humilhar-se na presença de Deus. Submeter-se totalmente à vontade de Deus. E é nesses momentos a sós que isso acontece. Não é no meio da multidão. Não é no meio, não. No meio da multidão, o nosso eu quer sempre aparecer. Mas sim, é sós com Deus. É nessa altura que de facto nós quebramos. E foi nessa altura, no momento a sós com Deus, que Jacó quebrou. Lemos no versículo 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó lutou pela bênção de Deus. Jacó enganou para ter a bênção do pai, Isaac. Agora Jacó luta para ter a bênção de Deus. E é sempre assim, irmãos. É uma luta tremenda. Para podermos ter a bênção de Deus, tem que haver luta. Tem que o nosso eu submeter-se à vontade do Senhor. O Senhor tocou Jacó, quebrou, e precisou de ser quebrado. O seu eu precisou de ser quebrado. Ele precisou, de facto, que o Senhor o tocasse.
E é isso que nós precisamos, de sermos quebrados. O nosso eu precisa de ser quebrado para que a vontade de Deus prevaleça. Jacó, ele lutou e disse-lhe, então o Senhor, versículo 27, disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. O Senhor pergunta a Jacó, qual é o seu nome? Qual é o teu nome? O Senhor sabia quem era, mas queria ouvir da boca de Jacó, porque Jacó, ao dizer, eu sou Jacó, era a mesma coisa que Jacó estivesse a dizer, eu sou o enganador, eu sou o mentiroso, eu sou aquilo que tenho feito coisas terríveis, eu sou aquele que não tenho sido aquilo que tu queres. Ouvir da boca de Jacó, ele dizer que era Jacó, era ele no fundo abrir-se completamente ao Senhor e dizer, eu sou isto, eu tenho sido isto, mas eu não quero continuar a ser isto, eu quero ser uma nova pessoa. E eu reconheço que por mim mesmo eu não consigo ser a pessoa que tu queres que eu seja. Mas eu sei que tu podes transformar a minha vida. Eu sei que tu podes transformar a minha vida e transformar-me naquilo que tu queres que eu seja. E aqui estou, derramado perante ti, prostrado perante ti, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo a minha maldade, reconhecendo o meu pecado e reconhecendo quem tu és e reconhecendo que só tu podes, de facto, transformar a minha vida. É a mesma coisa que o Senhor nesta manhã perguntasse a cada um de nós, qual é o teu nome? O que é que tu tens sido? O que é que cada um de nós dirá ao Senhor? O que é que eu tenho sido? Tenho sido mentiroso também? Tenho enganado? Não tenho sido aquilo que Deus quer que eu seja? Que o Senhor nos ajude a manifestarmos ao Senhor e confessarmos ao Senhor o nosso pecado, a nossa maldade, aquilo que nós somos, desejando e clamando ao Senhor que Ele nos torne aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que possamos ter a bênção do Senhor e termos a presença do Senhor totalmente na nossa vida. Enquanto não confessarmos, aliás, nós temos um exemplo nas Escrituras que é Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem qualquer. Era um homem segundo o coração de Deus. E este homem segundo o coração de Deus, ele foi capaz de fazer coisas terríveis. Ele foi capaz de adulterar. Ele foi capaz de cometer um homicídio. Ele foi capaz de mentir. Ele foi capaz de fazer coisas tremendas. E repito, irmãos, nós não somos melhores nem piores do que eles. Nós somos capazes de fazer o mesmo ou pior ainda. Porque quem faz a diferença na nossa vida é o Senhor. O Senhor fora da nossa vida, nós somos todos iguais. Pecadores. Quem faz a diferença na nossa vida é o Senhor. E no Salmo 32, nós lemos assim Davi orando. Davi orava dizendo assim, Salmo 32 e verso 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bravido em todo o dia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, esconderam-nos pecado. O pecado afeta-nos espiritualmente e fisicamente. O pecado destrói-nos por dentro e por fora. Não vos aconteceu já estarem um mês ou dois sem ver uma pessoa e quando a voltam a ver, ficam-nos a falar, como é que este indivíduo envelheceu desta maneira? Quantas vezes isto não acontece? O pecado destrói-nos.
destrói por dentro e por fora. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. A minha saúde foi afetada. O pecado escondido afeta-nos. Afeta-nos na nossa relação com Deus e afeta-nos também fisicamente. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessei-te. É isto que nós temos que fazer. Não é esconder o pecado, mas é confessar o pecado. Confessar ao Senhor. No fundo foi aquilo que Jacó fez. Confessou, neste encontro com Deus, neste a sós com Deus, ele confessou ao Senhor o seu pecado, a sua maldade. Confessou toda a sua vida, reconheceu toda a sua vida de pecado e pediu ao Senhor que o ajudasse. Ele queria a bênção do Senhor, ele queria a presença do Senhor na sua vida, que era algo que ele não tinha tido até aí, mas ele queria ser uma nova pessoa, um novo homem, e permita ao Senhor que seja isso que nós queiramos cada dia, ser melhores, melhor homem, melhor mulher, melhor filho, melhor filha, melhor servo, melhor serva, melhores, cada vez melhores, porque o Senhor merece o melhor de cada um de nós. E sabem o que aconteceu? Então nós lemos, versículo 28, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por perguntas pelo nome. E abençoou-o ali. Deus abençoou. Deus mudou o seu nome. Jacó deixou de ser Jacó. Passou a ser Israel, que significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. De enganador, passou a príncipe de Deus. Deus mudou toda a sua vida. É isto que Deus quer fazer na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele quer mudar a nossa vida. Deus venceu Jacó. E porque Deus venceu Jacó, Jacó venceu. Quanto mais Deus vencer na nossa vida, mais vencedores nós seremos. Quanto mais Deus vencer na nossa vida, mais vencedor nós seremos. Irmãos, como é que acabou este encontro com Esaú? Capítulo 33 e verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Este encontro que Jacó tanto temia, tanto medo ele tinha deste encontro, tornou-se num encontro de alegria, num encontro de bênção, num encontro de verdadeiros irmãos, que se encontram, se abraçam, choram de alegria, confraternizam, conhecem a família um do outro. Havia 20 anos que não se viam e encontram-se. É isto que Deus faz. Quando Deus vence na nossa vida, então isto acontece na nossa vida. Haverá bênção, haverá glória para o nome do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E não esqueçamos, valorizemos os momentos a sós com o Senhor. E deixemos que o Senhor transforme a nossa vida. Passemos de enganadores, de seja aquilo que for, a príncipes de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.